Olá pessoal, e hoje nós vamos produzir um material, um vídeo aqui, é um tributo ao professor Matheus Paranhos. Nós vamos falar do trabalho dele para os produtores rurais e para a indústria frigorífica. Assistam. Agroverdades Especial Tributo ao Professor Paranhos. Realização Asbram e Minerva Foods. Olá pessoal, inicialmente, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos seguem aqui no canal Agroverdades, pedir que se você não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho para você receber as notificações dos materiais que são postados semanalmente e, principalmente, se você gostou, dê um like para que a gente possa estar chegando ao maior número possível de pessoas. Então hoje nós vamos aqui, gravar um vídeo que na verdade é um tributo ao professor Matheus Paranhos, o pioneiro, né, do estudo de bem-estar animal e de comportamento animal no Brasil e eu diria que no mundo, né, foi uma das pessoas que desbravou essa área e que nos deixou recentemente. Então nós vamos falar aqui com o Vinícius Fonseca, que é do Minerva Foods, né? E o Joaquim Gabriel, que é produtor rural, foi produtor rural aqui em Araguaína, hoje está em Guaxupé, é produtor e atua na parte de comercialização de carne, tem uma casa de carne, uma marca de carne específica e atua ali na região de Guaxupé, que é Minas e São Paulo, ali bem na divisa. Eu vou pedir, começando aqui pro Vinícius, para que ele se apresente, fale um pouquinho do que ele atua no Minerva e depois eu passo para o Joaquim Gabriel. Para mim, assim, né, falar do professor Matheus é algo que nos dá uma alegria e saudade, né? O professor Matheus deixou esse legado aí para toda a cadeia produtiva. Eu estou atualmente como supervisor global de bem-estar animal da Minerva Foods, há um ano, aqui na Minerva, e sou responsável por toda a cadeia de suprimentos de proteína de origem animal da Minerva Foods. Tá? Então, mais uma vez, contente em poder falar de alguém que eu tanto tenho uma admiração enorme, que é o professor Matheus, e mais uma vez, assim, num momento difícil, no qual deixou bastante saudade aí pra gente, mas é sempre bom exaltar o legado e contar um pouco para vocês da importância que o professor Matheus Paranhos teve na disseminação das boas práticas de bem-estar animal para a indústria cárnea no Brasil. Obrigado. Joaquim, eu gostaria também de agradecer ao Vinícius, que eu até, desculpa a falha aí, nem agradeci, que eu sei que é difícil conciliar as coisas, ele está na terra dele lá na Paraíba, lá em Areia, né, uma terra muito boa, eu estava comentando com ele que é um lugar, o Campos do Jordão da Paraíba, conheço lá também, né, agradecer de tirar o tempo dele para estar aqui com a gente, e o Joaquim, que é conhecido nosso, amigo de longa data aqui em Araguaína e que agora está em Minas Gerais. Joaquim, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho aí em Guaxupé. Bom, boa noite, Vinícius, boa noite, professor Nilman. Hoje a gente trabalha na área de produção, né, aqui em Guaxupé, então a gente produz carnes especiais, tem uma marca de carne, tem uma casa de carnes aqui em Guaxupé, né, então eu já sou de família de produtores, né, a gente vem desde 78 trabalhando com pecuária de corte. Eu trabalhei bastante tempo como consultor, e foi aí que eu consegui ter mais contato com o professor Matheus, né? A gente desenvolveu muitas coisas, muitos trabalhos juntos, né? A gente participou de muito trabalho ali, principalmente na região norte, então eu tive bastante contato com ele. Para mim é um prazer estar aqui, né? Estou muito feliz de poder estar participando desse tributo, porque o professor Matheus, além de ter sido meu professor, a gente era amigo, e a gente fez muita coisa juntos,
Então, eu sei da importância que ele teve, né, e do legado que ele deixou, né. Eu fiquei praticamente 20 anos trabalhando como consultor e tendo contato com ele com muita frequência. Bom, e dando aqui continuidade, eu vou voltar aqui pro Vinícius, né? E Vinícius, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco, né, da importância, né, para que as pessoas entendam. Eu acho que tem muita gente ainda mais jovem que às vezes não tem a dimensão, né, do que foi o legado, né, do professor Matheus. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho do trabalho dele e como que essas pesquisas, esses estudos deles, como é que isso é usado dentro da indústria da carne no Brasil. Bom, professor, eu falo com bastante é, alegria, porque era exatamente assim que o Matheus falava sobre bem-estar animal. O Matheus não era só um pesquisador, um professor, um pulverizador das boas práticas de bem-estar animal. Ele era um apaixonado pelo bem-estar animal, né? Então, é motivo de alegria falar sobre esse legado no qual não só a Minerva Foods, mas a indústria de processamento de carnes teve a partir dos conhecimentos que foram disseminados e gerados pelo professor Matheus Paranhos na área de etologia aplicada e bem-estar animal. Então, ao longo desses anos, professor Neumann, o professor Matheus, além de ter disseminado, né, boas práticas de bem-estar animal, ele gerou muito conhecimento, né, científico aplicado, né? Então, quando a gente pensa nas boas práticas de manejo racional de animais que a gente tem hoje, a gente deve aos estudos, às muitas pesquisas que provavelmente o nosso amigo aqui que trabalhou com o professor Matheus também deve ter participado. Assim, a gente começa lá com o professor Matheus gerando muito conhecimento, ali dentro da área, principalmente, de interação humano-animal. Então, todo o conceito que a gente tem hoje sobre empregar técnicas de manejo mais racional, ou seja, uma forma mais adequada de você manejar animais durante embarque, durante desembarque, durante procedimentos de rotina na fazenda. Então, tudo isso vieram das pesquisas que o professor Matheus fez com seus alunos de mestrado, doutorado, pessoas essas que estão aí, como o Joaquim, que hoje é produtor, vários colegas meus, pesquisadores que estão em diversas universidades, foram orientados pelo Matheus, e pessoas que estão dentro da indústria que foram orientadas pelo Matheus. Né? Eu fiz disciplinas com o Matheus, não fui orientado dele, meu co-orientador durante o meu pós-doutorado, o professor Roberto Gomes da Silva, foi o primeiro orientador do Matheus, né? E então, assim, eu sempre tive uma relação de muito respeito e admiração pelo professor Matheus, tá, professor? E depois dessa etapa, né, aqui na Minerva Foods, por exemplo, a nossa gerente global de bem-estar animal é a Tâmara Borges, ex-orientada de doutorado do professor Matheus Paranhos, né? E para a indústria cárnea, na prática, né, pulando aí para um outro aspecto, né, trazendo um pouco desse legado, dessas evidências, de todo o conhecimento que foi gerado, sobretudo nessas duas áreas, né, de melhorar cada vez mais as interações positivas com os animais. Isso é basicamente o conceito que a gente tem de manejo racional. A indústria de 20 anos para cá, professor, mudou completamente. Né? Se eu for colocar aqui, trazer números um pouco mais, números atuais, de 2021 para cá, de 2021 para 2024, aqui na Minerva, por exemplo, a gente já teve mais de 16 mil pessoas capacitadas para boas práticas de bem-estar animal lá na fazenda, motoristas e as pessoas que estão dentro das nossas operações no dia a dia ali, recebendo animais, manejando os animais, até
chegar no momento que esses animais são insensibilizados e abatidos de forma humanitária, né? Então, todo conhecimento gerado de instalações, manejo racional, tudo aquilo que hoje, né, a gente tem esse conceito e esse conhecimento de fornecer um ambiente mais fácil para os animais, a gente deve ao professor Matheus. E aí, todo o arcabouço, todo esse conhecimento foi arcabouço legislacional, né? A nossa portaria 365 de manejo pré-abate e abate humanitário tem uma grande participação dos conhecimentos gerados pelo professor Matheus, né? Então, todo o arcabouço legislacional que rege e controla o bem-estar animal para a indústria cárnea graças aos trabalhos, ao esforço, à energia e tudo aquilo que o Matheus disseminou para as pessoas que foram orientadas por ele, né? E, enfim, e para os órgãos competentes ali, como o MAPA, né? Então, assim, tudo isso foi importante, né, para a gente. E do ponto de vista, em termos práticos, professor José, professor Neumann, o que a gente tem é aquilo que a ciência que o Matheus desenvolveu, gerou esse conhecimento, provou cada dia, se a gente melhora a qualidade de vida do animal, se a gente diminui os desafios que o animal encontra ali, naquele ambiente, um ponto principal que o Matheus sempre trouxe, que a gente tenta carregar aqui na Minerva primeiro, prover condições de ambiente na qual o estado de bem-estar animal vai estar sempre ali como prioritário para a gente, então prover melhores condições de bem-estar animal, porque é bom. O Matheus sempre falava nas palestras, espera aí, a gente tem já estudo e pesquisa suficiente, robusta, mostrando, né, a relação entre melhor qualidade de vida e uma menor quantidade de perdas, e na indústria não seria diferente, mas eu gosto sempre de destacar um ponto com que ele terminava sempre as palestras e as aulas dele. Eu consigo fornecer uma melhor condição de bem-estar animal porque é bom, simplesmente porque é bom, porque é ético. Então, isso era o que o Matheus transmitia, né? E aí, professor, dentro de tudo isso que a indústria começou a se adaptar para melhorar a qualidade de vida dos animais, desde a fazenda ao embarque, transporte, chegada, insensibilização e finalizando com o abate humanitário desses animais, teve um impacto gigantesco na diminuição de perdas, facilitação de manejo, melhoria da gestão de risco, já que consumidores no mundo inteiro, né? E para uma empresa como a Minerva, que é uma das maiores exportadoras de carne aqui do sul global, é importantíssimo. Então, habilitações de plantas frigoríficas que dependem exatamente de critérios, de normas e estándares em bem-estar animal sendo atendidos, né? E tudo isso graças aos conhecimentos e à cultura das boas práticas de bem-estar animal que o professor Matheus disseminou aí ao longo desses anos. Então, nós aqui, eu representando a Minerva Foods, a gente deixa assim um agradecimento enorme pelo trabalho, pela energia, pelo esforço que o Matheus fez e deixou, né? Hoje, um dos nossos principais parceiros, que realiza treinamentos de capacitação de bem-estar animal na fazenda, são 2 ex-orientados do professor Matheus. Então, em nome da Minerva Foods, professor José Neumann, a gente deixa aqui todo o nosso agradecimento pelo legado que o professor Matheus Paranhos deixa para a indústria de carnes aqui do Brasil e do mundo também. Tá? Vinícius, eu acho assim, que eu falo que tem as pessoas que fazem pesquisas que são importantes, né? E eu disse isso aqui na abertura de um material que a gente fez aqui em homenagem ao professor Matheus. Nós editamos algumas falas dele aqui no canal onde nós fizemos uma live com ele. Eu falei assim, tem pessoas que são importantes e tem o professor Matheus, que era única, né? Na verdade, o trabalho dele, você vai encontrar o trabalho dele espalhado pelo Brasil, né? Mas você não acha nada científico, técnico similar, né? A gente acha, é o trabalho dele, né?
E se tiver alguma coisa fora, às vezes é por um pouquinho de modismo, mas a essência desses trabalhos é o que eu falo. O trabalho do professor Matheus, ele é único, né? E eu acho que ele é único, mas extremamente, como é que fala? Multiplicado, né? Porque ele foi único, mas que deixou muitos seguidores. E dentro desses seguidores, eu acho que às vezes a gente tem muitos seguidores na academia, e nós vamos ter um momento de falar da ciência que o professor Matheus fez, mas hoje nós estamos falando aqui do mundo prático, da indústria, e vamos ter aqui hoje 2 produtores, né, que vão falar sobre o trabalho do professor Matheus, e o Joaquim, que está nos 2 lados, né, porque produz, foi consultor por muitos anos, né, e também está hoje comercializando aí proteína animal. Joaquim, eu queria que você falasse um pouco da importância que foi para você como consultor, como fazendeiro, hoje como comerciante, né, como empresário aí na área da comercialização de carnes. Zé, eu tenho umas coisas interessantes. Eu vou pegar desde o do começo, né? Eu fui aluno do Matheus, se eu não me engano, em 93. Eu estudava lá na Unesp de Jaboticabal. Ele dava aula de etologia. Era uma matéria optativa, ela não era uma matéria obrigatória, né? Pra você ver como é que a coisa evoluiu, né? Então, fazia quem achava que devia fazer. Então, eu como já era de família produtora, já tinha bastante contato com a fazenda, com os animais, com o manejo, acabei optando em fazer. Essa matéria dele foi, assim, foi um divisor de águas ali para mim. Então eu fiz a matéria naquela época, que era uma matéria bem restrita, né? O Matheus, ele não tinha toda essa abrangência que ele foi criando com o passar do tempo, né? Então era uma coisa assim mais prática, tinha os estudos, tudo, mas ele ainda estava ali dentro da universidade, trabalhando bastante com gado de leite, mas não tinha ainda levantado o voo assim, com a dimensão que ele levantou depois. E aí depois desse momento, eu acabei, alguns anos depois, eu acabei tendo um contato de novo com o professor Matheus, e aí a gente passou ali, sei lá, 15 anos fazendo trabalho juntos, né? E o Matheus, ele tinha uma coisa muito interessante, ele era um cara que ele nunca se desligava da questão econômica também. Então, apesar dele trabalhar a questão do bem-estar, de tá trazendo benefícios para os animais, ele nunca falou assim, não, isso aqui você tem que fazer porque tem que fazer. Não, ele mostrava ali o que era, como deveria ser feito, e o que isso poderia de trazer, além de tudo, né, em termos de ganho econômico também. Então eu tive uma convivência muito prática com ele, né? Nós fizemos muitos cursos juntos, eu acompanhei ele, fui assistente dele, depois fiz trabalhos junto com o pessoal do ético. Então ele tinha muito essa pegada assim de falar assim, pô, vamos fazer isso, vai ser fácil convencer, porque olha o ganho que você vai ter aqui, né? A quantidade de risco que você reduz com relação a acidentes, a perdas, né? Que hoje, eu que estou agora na parte de produção, assim, o meu foco maior produzindo e trabalhando com a marca própria, a gente começa a perceber que isso é na cadeia toda, né? Porque você chega no frigorífico, dependendo do que você recebe, da maneira que esses animais foram manejados no pré-embarque ali, você já tem muitas perdas ali dentro. Então, eu sempre liguei ali com ele, eu aprendi que precisa se fazer isso, é possível fazer, e você tem ainda um resultado econômico que é muito interessante, tá certo? E tinha certos momentos que a gente discutia até a questão do bem-estar na fazenda, né? Ele achava que um dia a gente até deixaria de falar de bem-estar animal e passaria a falar de bem-estar na fazenda, porque
todo mundo ganha com isso, né? O seu colaborador ganha, ele corre menos risco, ele trabalha com mais facilidade, ele pode ter o horário dele ali, porque as coisas caminham mais ou menos dentro do programado, né? Então ele foi para sei lá quantos lugares, né? Eu era um dos agentes dele ali, que atuava mais na região norte, mas ele foi para todo lugar, né? Ele virou uma pessoa talvez até conhecida internacionalmente, né? E o bem-estar animal, essa área, eu acho que ela criou essa dimensão por causa dele. Porque eu não lembro de outra pessoa que não tivesse ligada a ele falando desse assunto durante esse período todo. E depois, num certo momento, muitas pessoas começaram a aderir e falar sobre isso e trabalhar nessa área, mas todos passaram por ele. Dificilmente você acha uma pessoa que fala assim, não, esse cara aprendeu sozinho, aprendeu em outro lugar e não passou, não teve contato nenhum, nem com o Matheus, nem com o grupo ético, nem com ninguém da área ali. Então a importância dele foi, assim, enorme, né? Enorme. E eu fiz muita coisa prática com ele, né? Muita coisa. Treinamento, participei de algumas pesquisas ali na parte prática. Então ele era um cara que tinha o pé na terra, né? Ele não e muito disposto, muito. Você falava assim, vamos fazer isso aqui. E ele tinha um negócio interessante que ele não tinha ele ele não tinha preconceito, né? Ele assim, se você falasse não, nós vamos trabalhar, tem um pessoal ali que precisa do seu trabalho, Matheus. Vou dar um exemplo aqui, exportação de animais vivos, tá certo? Ele falava assim, pô, mas será que vai dar certo e tal? E aí a gente fez bastante trabalho com o pessoal lá. E aí eu chegava para ele e falava assim, Matheus, os caras precisam, vamos marcar uma reunião e vamos conversar, que eu acho que vai ser um negócio que vai ser legal para todo mundo. E ele, num instante, ele já se convencia ali, a gente já marcava a reunião, ele já conversava. Se ele sentisse que o negócio tinha tudo para acontecer e que ia ter benefícios, ele ia na hora. E ele também, se ele achasse que não tinha nada a ver, que os caras estavam, às vezes, alguém querendo explorar a imagem dele, fazer alguma coisa ali meio por cima, você podia pagar o que fosse, ele não ia. Então ele tinha uma ética assim muito forte, né? Ele fazia as coisas por amor, né? Lógico que, né, o cara precisa de remuneração e tudo, mas ele foi um cara que, se ele falasse não, se ele sentisse que não ia dar um resultado, ele não ia. Você podia oferecer o que fosse para ele. Então, um cara muito íntegro, né? Uma integridade assim fora uma referência, né? Ótimo. Pessoal, e dando continuidade aqui, o Ricardo, como diz o outro, a vida do fazendeiro é mais sofrida, né? O Ricardo teve que vir da fazenda, atrasou uns minutos aí. Ricardo, eu vou pedir que você fale um pouquinho do seu trabalho lá na Fazenda Vale do Boi e da importância, né, que foi para você o trabalho seus lá junto com o professor Matheus e quais os resultados que vocês, obviamente, obtiveram ao longo desses anos. E aí, antes de passar a palavra para você, obviamente, muitíssimo obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje falando sobre o professor Matheus Paranhos. Beleza. Um prazer estar aqui. Tudo bom, Joaquim? E aí, Ricardo? Beleza? Tá bom? Tudo jóia. Bom, sou Ricardo Andrade, sou zootecnista, colega de profissão do professor Matheus, e hoje sou um dos proprietários da Fazenda Vale do Boi, e que foi a segunda fazenda no Brasil que recebeu o treinamento, aqueles treinamentos que o professor Matheus criou e começou a fazer no Brasil. Nós somos a segunda fazenda. Naquela época o Joaquim participou, nós tivemos aqui uma participação do Sebrae, na época da Premix, e conseguimos trazê-lo aqui, mas tudo isso surgiu
eu e meu pai, a gente sempre fomos em congressos, simpósios, palestras, e nós víamos o professor Matheus Paranhos falando sobre o bem-estar, e era uma coisa que, principalmente para o meu pai, né, nós já fazíamos na fazenda, mas de uma forma empírica, né, e com a oportunidade de conhecê-lo e vê-lo falar sobre isso, assim, encaixou perfeitamente, e a gente ficou doido para trazê-lo aqui, para fazer para a região, para nós, para a nossa equipe, para a região, né? A gente já trabalhava de uma forma tranquila, nunca usamos ferrão, nunca gritamos com os animais, né? Mas a vinda dele aqui foi uma mudança fantástica no que se refere ao entendimento de como é a reação dos animais, né? E então, assim, se nós já fazíamos uma coisa tranquila e até de uma certa forma eram criticados, né? Nós passamos a fazer muito melhor, entender aquilo que a gente fazia e implementar outras coisas que a gente acabou aprendendo, né? E vendo o Joaquim falar, né? Ele era uma pessoa muito determinada, que não tinha tempo quente para ele topava desafios, né? E quando foi fazer o treinamento aqui, né? Ele foi desafiado em um determinado momento, né? Porque ele deu treinamento, a gente sempre no dia anterior tinha uma escolinha com os animais e tudo mais, e no dia seguinte o treinamento com as pessoas, com outros fazendeiros, vaqueiros ou empregados de outros proprietários rurais. E aí o gado trabalhou tranquilamente no curral, as apartações, que lá na fazenda já era tranquilo. Mas aí ele foi desafiado, né? Não, mas vocês fizeram a escolinha dele no dia anterior, né? Aí ele virou para mim assim, Ricardo, e aí, o que você... Nós podemos fazer alguma coisa diferente? Eu falei, na hora. Eu tenho um gado, uma bezerrada no Retiro, que está a 3 quilômetros daqui. Não sei se o Joaquim lembra disso aqui, dessa passagem. E aí, eu tenho que falar para os vaqueiros ir lá trazer. Você só me dá esse time aqui. Não, nós vamos fazer. O gado veio de 3,5 km no Retiro, foi para o curral e de primeira fez o trabalho com a bandeira do sistema do professor Matheus Paranhos e fluiu tranquilamente, né? Aí o pessoal aplaudiu lá e tal, assim. Então ele topava desafio, né? E se desse, como é que chama, corda para ele esticava a corda, né? Não tinha tempo quente não, mas muito bacana. E ao longo dos anos nós nos encontramos várias vezes, sempre muito bacana. E ele de vez em quando ligava para a gente, para o meu pai ou para mim, e como é que estão as coisas. Conseguimos, depois de muitos anos, fazer um novo curso, conseguimos trazê-lo novamente para a região, fizemos um novo curso aqui na fazenda, muito bacana novamente, e vou dar um outro depoimento muito interessante, né? Nem tudo que foi ensinar tudo mais, a gente fez 100%. A gente foi fazendo ao longo do tempo, mas tinha uma coisa que eu não acreditava muito. A desmama. A desmama lado a lado surgiu um pouco tempo depois dos treinamentos aqui. Mas eu via ele falando, a gente conversava, e a gente não fazia a desmama tradicional. É mais fácil e tudo mais, mas todo ano tinha uma vaca engarranchada, um bezerro engarranchado, uma perda aqui, uma ali. E eu falei assim, mas eu tenho que fazer isso, né? E fui me convencendo, e um dia eu chamei 2 vaqueiros, né? Um de cada retiro, onde a gente faz as desmamas. Falei, nós precisamos fazer, o professor Matheus vive falando, nós vemos aí palestras e tal, fazer a desmama lado a lado, né? E por
incrível que pareça, os meus vaqueiros falam assim, não, mas é fácil, a gente faz aqui, ali, assim, eu falei como é que seria. Não, tem o corredor ali, tem o pasto ali, e a gente faz, quer dizer, eu é que acreditava menos no negócio ou não estava convencido, né? Os meus vaqueiros, de pronto, naquela desmama, dali uma semana nós fizemos a desmama, em 2 retiros diferentes, e foi fantástico. Eu não aguentei, né? No dia seguinte, eu filmei e liguei para o professor Matheus, né? Aí ele endoidou, né? Ah, mas que bacana e tal, manda as filmagens, e viu, a gente conversou. Pô, não deu 15 dias. Ricardo, vai ter uma live aqui, nós vamos fazer uma live, você vai dar o seu depoimento e tal, né? Então, assim, é muito bacana. Ele sempre acreditou e acho que nada, acho não, tudo que ele falou, que ele nos ensinou, tudo deu certo, foi feito da maneira que ele falou, a gente fez e deu certo, né? Então, a desmama lado a lado foi a última, vamos dizer assim, isso já tem seus 5 anos ou mais, mas foi a última coisa que a gente tinha que fazer e fizemos, né? Então, graças ao incentivo do professor Matheus. Ricardo, assim, eu acho que é o que eu comentei aqui antes, né? Que na verdade, assim, eu acho que a gente passou de uma época, né? O herói das fazendas tradicionais era exatamente aquele cara que fazia o contrário de tudo, que era aquele cara que desafiava o animal, era aquele cara que, né, a vida dele, ele, tipo assim, eu não tenho medo, o animal tem que ter medo de mim, tem que me respeitar. E o professor Matheus virou essa página e, como o Joaquim também disse, né, essa questão do bem-estar das pessoas, né, do bem-estar das pessoas. Mas eu acho que uma coisa que mais que eu acho que o trabalho do professor Matheus deixou como legado também, é que a gente viveu uma época em que as pessoas se importavam muito pouco de como esses animais eram tratados. E o professor Matheus não fez isso lá atrás porque ele imaginava que um dia a sociedade ia cobrar isso, né? Ele dizia, né, e vocês conhecerem ele, talvez o que menos conheceu aí o professor Matheus sou eu, mas a gente sabia dele que ele enxergava isso como questão econômica, como uma ética no uso dos animais, né? Tipo assim, se continuasse a sociedade não cobrando, ele iria dizer, mas nós não podemos maltratar os animais. Então, assim, que é uma forma, né, de você produzir com respeito, e ele começou muito a colocar isso, né, para os funcionários, dentro das fazendas, a tratar o animal com respeito, porque ele merece respeito, né? E ao mesmo tempo que ele não perdia de vista aquela questão econômica, porque aquilo é uma atividade econômica, mas ele falava, se nós podemos trabalhar com respeito, né, e tratando bem os animais, por que não? Eu acho que isso também fez uma grande diferença, porque se tivesse o trabalho dele fosse baseado só em retorno econômico, só em reduzir perdas, eu tenho certeza que ele não teria chegado onde chegou. É porque existia ali um sentimento de amor aos animais, de ética no sistema de produção. Eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. E nós já estamos aqui com o tempo também já bem adiantado. Eu gostaria de passar de volta aqui para vocês, de novo eu começaria com o Vinícius, né? Embora vocês tenham destacado bastante, né? Mas eu gostaria que vocês falassem aqui para as pessoas que vão assistir
uma característica do professor Matheus que tenha marcado vocês e, se possível, ligar com alguma dos métodos de trabalho dele que vocês acham que foram decisivos. Eu acho que pode ter algum que vai se repetir, mas sempre tem alguma coisa nova do professor Matheus, ou como tem muita coisa, vocês sempre vão conseguir encontrar aí alguma coisa. Eu queria falar um pouquinho do professor Matheus como pesquisador, como pessoa, né, que deixou esse legado para a gente, o que é uma coisa marcante, coisa rápida, e uma técnica que dentro da sua atividade que fez a diferença. Conversando com você, Vinícius. Obrigado. Igual o professor Leão falou aí, né? Tanto ninguém mais, assim, vivenciou, né, como o Ricardo e o Joaquim, né, como eu destacaria a característica, como eu falei no início, né, o Matheus era muito apaixonado pelo bem-estar animal, e por tudo isso, né, primeiro porque ele ah, sempre transmitia, né, eu sempre gosto de falar, o Matheus sempre transmitia em aulas, em palestras, que bem-estar animal, fornecer uma qualidade de vida melhor para os animais e todo o aspecto de retorno econômico, né? Graças aos trabalhos, as pesquisas que o Matheus desenvolveu, ele também começou a mostrar cada vez mais com evidências muito robustas que melhorar a qualidade de vida do animal, melhora a qualidade de vida do tratador, do pecuarista, e também envolve outras questões ambientais. Ele trouxe toda essa relação entre bem-estar animal, bem-estar humano, bem-estar ambiental. O Matheus também trouxe para dentro o conceito de bem-estar único, né? Então, tudo isso foi ciência e trabalho produzido pelo Matheus e levado. Então, eu destacaria, professor, aqui como uma característica do Matheus, acho que a gente, nesses últimos anos, o pessoal começou a usar muito esse termo de forma muito banal, né? O termo empatia, né? Empatia. O Matheus era muito empático com os animais e para mim, eu acho que o Ricardo e o Joaquim sentiram não só na vivência, mas aí na fazenda, o que o Matheus desenvolveu na área de interação homem-animal, os trabalhos que ele desenvolveu mostrando o que acontecia com um lote de animais que tinham uma experiência negativa, o que acontecia com um lote de animais quando passava por uma experiência positiva. Então, a sequência de trabalhos, eu tenho amigos e colegas que fizeram todos esses trabalhos em diferentes regiões do Brasil, trazendo e consolidando conceitos dentro do porquê, né? Toda a base do treinamento de boas práticas de manejo racional que o Matheus disseminou, e agora os ex-alunos também disseminando isso aí, é todo baseado em mostrar que em interações positivas, você conhecer e saber, mostrar para o animal, perceber diferentes reações, estímulos, aquilo que faz o animal ter medo, aquilo que faz o animal tomar uma atitude errada e machucar um tratador, machucar uma perna, ter mais um hematoma, enfim, tudo isso foi desenvolvido porque eu via a área que o Matheus mais desenvolveu e trabalhou foi em cima de interações positivas com os animais, desenvolver métodos para garantir essa interação positiva. A gente olha para a bandeira, por exemplo, e vê um instrumento simples, aquilo é ciência pura, né? Qual a forma mais adequada de você invadir a zona de fuga do animal, né? Então ele mostrou isso aí, e ia, igual o Ricardo e o Joaquim falou, mostrava na prática como era. Olha, quando você vai aqui, você passa desse ponto de equilíbrio, o animal vai para frente. Se você vem para esse outro lado aqui e vai para trás do ponto de equilíbrio, o animal vai para trás. Então, assim, vai para frente do ponto de equilíbrio, o animal vai para trás. Então, ele ia para lá, mostrava isso na prática dentro dos treinamentos. E é isso que hoje se faz nos treinamentos das fazendas, que não só a Minerva Foods, mas outras empresas do ramo da indústria cárnea também suportam esses treinamentos para pecuaristas. Então, eu fico com isso. Empatia, interações positivas com os animais. Essa característica aí do Matheus.
Bom, eu vou passar para o Joaquim, depois para o Ricardo. Joaquim. Eu assim, como pessoa, né, assim, ele tinha várias qualidades, né, mas o Matheus era um cara muito simples e amigo, né, então era um cara que, a partir do momento que ele te considerava amigo, que você considerava ele, era, ele fazia de tudo para te ajudar, né, então ele era um cara, assim, diferente, né, e ele tinha uma preocupação muito grande com as pessoas e tudo. Então eu acho que a simplicidade e a amizade, e ele era muito simples também, porque ele vinha de origem simples também, né? Trabalhava com leite lá atrás, o pai acho que era produtor também. Então eu acho que são duas coisas ali que mostram muito o que ele era. Agora, com relação à parte técnica, eu vou acompanhar o Vinícius. Até vou lembrar aqui que lá atrás, lá no começo da etologia, ele mostrou isso até hoje ele mostra, ele tinha um desenho, né, de um animal, e ali ele fazia o campo de visão do animal, como é que o animal olhava pela frente, como é que era o lateral, até onde ele olhava, se ele precisava virar ou não. E todas as técnicas foram criadas com base no comportamento, no conhecimento de comportamento animal, de como ele enxerga, como ele escuta, né? Então, isso aí para mim foi um, cara, a hora que eu olhei isso aí, eu falei assim, pô, não é possível que ninguém nunca pensou nisso, né? Porque é muito simples, né? Se você entender como é que o animal funciona, como é que ele se comporta, você começa a criar técnicas para você fazer a coisa da melhor forma possível. E o Matheus fez isso, né? Ele criou as técnicas, né? Com base na informação de conhecimento do animal, né? De etologia. Então, existe eu consegui aprender com mais facilidade, acompanhar ele tudo, porque eu fui aluno dele. Então, lá, quando eu fiz etologia, lá na faculdade, quando eu fiz zootecnia, isso aí foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Então, eu acho que esse conceito aí que ele identificou ali e jogou para o campo, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que ele fez, porque deu continuidade para o restante, né? Dali você, né, eu falo assim, o céu é o limite, né? Você pode criar muita coisa com base nisso aí. E para quem trabalhava muito em curral, que nem eu trabalhava, isso aí para mim foi, sabe, tipo, sofria demais, né? A gente sofria, o animal sofria, a gente sofria também. A partir daí a gente começou a reduzir esse sofrimento para ambas as partes, né? Então eu acho que esse conceito aí foi muito importante. Ótimo. Ricardo, você. Ó, só corrigindo, não, melhorando, o Minerva participou também do primeiro treinamento aqui, ele fez parte, quero dessa informação, que ele participou desse do primeiro curso aqui, teve presente lá e tal, incentivou, também fez parte do processo. Tá? Isso aí foi quando, Ricardo? Foi em companheiro, 2000? tem uns 20 anos. Primeiro. Não, antes, né? O primeiro curso que nós fizemos tem 20 ou 22 anos. Exatamente. Nós estamos há 25 anos na nossa nova sede e nós tínhamos mudado faz pouco tempo. É 23 anos, sim, por aí, o primeiro curso. O primeiro, né? Mas você, Matheus, eu digo assim, você falou a simplicidade e eu falo assim, um cara muito tranquilo, a tranquilidade. Era muito gostoso ouvi-lo falar, a gente não se cansava quando ele falava. Eu podia ficar 2 horas ouvindo, 3 horas, o dia nós ficamos em treinamento, era muito bom, porque ele era um cara muito tranquilo, ainda com a simplicidade, que a gente tem muito disso, a gente gosta das coisas simples, né? Então eu posso dizer que essas duas palavras, para mim, são a característica do professor Matheus. E uma coisa muito marcante é o seguinte, eu acho que, pelo menos para nós, foi muito interessante porque tudo isso que ele trouxe, esse bem-estar, trouxe dinheiro para nós, trouxe resultado econômico para o produtor.
nós passamos, animal não quebrar a perna, nós falamos, vocês dois falaram aí, né, não machucar os funcionários, não é só o animal que não deve machucar, o funcionário também, toda a equipe, todo o contexto. Então, assim, não teve machucado de funcionário, não teve machucado com o gado. Vou dar um outro exemplo, né? Vão fazer no brete as vacinações, 1 a 1, animal contido. Não, aí o pessoal fala, não, mas é mais rápido no tronco, porque você faz mais. Não, vamos cronometrar e tal. Provou lá, né, fazendo 1 a 1 no brete, foi mais rápido que fazer no tronco, com menos estresse. Tinha os números, né? Já. Tinha, mas ele provava na hora. Se o cara desafiasse, aqui, vamos cronometrar aqui, ó, né? E uma coisa fantástica, né? Depois disso, nunca mais quebrou um vidro de seringa no manejo. Em aplicação. Quebrou porque na hora de lavar, pegou e colocou na bancada e o vidro caiu. Mas nunca mais, tem 20 e tantos anos, que não tem um vidro de seringa quebrado na aplicação. Devemos isso ao professor Matheus. Vamos fazer com o animal contido, é melhor, vai aplicar melhor. O resultado do insumo que nós estamos aplicando vai ser melhor, não vai regurgitar. Tudo isso é dinheiro no bolso. Então, não machucar a nossa equipe, não machucar o gado, não quebrar equipamento, o produto ser aplicado de uma forma correta, não regurgitar, é só benefício para nós, né? Um outro exemplo, nos abates, né, que tinha a vacina de aftosa, né, os hematomas, as perdas, né? Foi feito um trabalho lá no Minerva, eles iam pesando o que perde de gado, o gado da Vale do Boi é o que menos perdia, por conta de não ter os hematomas, a vacina ter sido feita melhor, não que não tinha, porque era uma vacina oleosa, mas tinha um pouco, mas era muito menos, e menos pancada na carcaça. Quando você tira o couro do animal, o animal não tinha tanto machucado por batida, ferrão, né? Então, assim... Fantástico. As características de simplicidade e tranquilidade, e ele trouxe para nós resultado econômico, é o que paga a conta. Eu acho assim que quando eu falo que eu acho que o trabalho do professor Matheus foi divisor, né, para mim, eu lembro que na fazenda do meu pai tinha um tronco muito antigo e tal, mas de vez em quando o gado parecia que tinha uma pessoa lá dentro que o gado não entrava, sabe? E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, tem alguém aí dentro, porque o gado chegava assim, voltava, você podia fazer o que fosse. Aí um dia eu estava assistindo uma palestra dele e ele mostrando, ele falou assim, olha, você quer ver um erro muito comum? Olha aqui a projeção do sol aqui lateralmente, aí isso aqui forma um mata-burro. O animal, ele não tem esse nível de visão. Ele está enxergando o escuro como uma madeira e o branco como um vão. Então ele não entra, ele só entra pulando. Aí eu falei, meu Deus do céu, tão óbvio, né? E aí quando chegava lá em casa, eu mandei colocar uma lona, né? E resolveu o problema. E assim, era muita coisa básica que a gente não fazia. As instalações, né, dentro do tronco, por exemplo, assim, uma aresta que você deixava, em vez de você colocar a madeira mais embutida, você deixava alguma coisa à mostra, o animal passava e batia, e ele mostrava isso, né? Olha, eu fui numa fazenda que tinha uma perda de tantos por cento, tantos quilos por dia, eu fui lá, era isso aqui, na hora que o animal entrava, eu mandei tirar um parafuso, né? Quer dizer, era muito, ele vivia, ele chegava, ele enxergava, né, e ensinava a gente a enxergar, porque a gente também era cego, né, e aí depois ele falava e você começava a chegar dentro da fazenda, né, Ricardo, e começar na hora que você viu, falar, não, isso aqui é igual que está lá. Então, assim, eu acho que nós todos passamos a ter um olhar diferente para as questões das instalações,
para as questões do manejo e eu acho que todo mundo passou a ser um pouco mais amigo dos animais, né? E a ter um animal mais próximo e não como aquela... Você chegava na fazenda, o cara era quase um oponente do animal. Pessoal, mas olha, nos cursos, a gente andava dentro do tronco, lembra, Ricardo? Ele punha a gente para andar dentro, fazer o caminho que o animal fazia. Para ver o que o animal sentia ali, né? Exatamente. Né? Se estava escuro, se não estava, se tinha alguma coisa que podia machucar. Então, tinha uma parte ali que a gente andava dentro entrava de um lado, saía do outro lado do tronco. Exatamente. Pessoal, eu acho que se a gente fosse falar mais do professor Matheus aqui, cada um fosse relatar, a gente iria passar aqui mais umas 5 horas, como diz o Ricardo, mas como nós não temos a capacidade que ele tinha, né, de nos encantar falando, nós vamos encerrar aqui. Eu vou passar só para que vocês dê só um tchauzinho aí para a turma e depois eu volto aqui, eu encerro. Mas, vou começar de novo pelo Vinícius. Professor José Neumann, obrigado pelo convite e por estar aqui com o Ricardo e com o Joaquim. Para mim foi um prazer e uma alegria enorme falar um pouco desse legado que o professor Matheus Paranhos deixou aqui. Eu estou representando a Minerva Foods, então deixou aqui para a indústria de processamento de carnes, né? Então, deixou saudades e um legado assim enorme, né? Uma alegria também enorme ver aqui 2 pessoas que são pecuaristas, tiveram essa ligação, essa relação com o Matheus e que estão levando e continuando esse legado aí dentro da sua produção, tá? Então, foi ótimo estar aqui com vocês. Joaquim. Zé, obrigado, né, pelo convite aí. Eu gostei demais de poder conversar a respeito dele, né? Valeu, Vinícius. Ricardo, prazer em revê-lo, né, cara? Faz tanto tempo que a gente não encontra, né? Não conversa. Vamos ver se esse ano eu consigo dar um pulo aí pra gente. Vou fazer uma visita para você aí. Tá, vamos esperar. Tá bom? Valeu, obrigado, hein? Obrigado a todos aí. Ricardo. Um prazer estar aqui colaborando e falando de uma pessoa fantástica, que vai sempre estar na nossa mente, ligado ao que nós fazemos, né? A pecuária, uma pecuária eficiente, e a eficiência passa pelo bem-estar, né? E o Matheus foi um fantástico. Espero que ele esteja lá em cima com o meu pai, conversando e olhando aqui, nós aqui, falando aí sobre ele. Um grande abraço. Bom, pessoal, para finalizar aqui, muito obrigado aos 3, ao Ricardo, ao Vinícius, ao Joaquim. É sempre bom falar com vocês e falar do professor Matheus. Obrigado aí. E para encerrar, como sempre, né, esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades Especial. Tributo ao professor Paranhos. Realização: Asbram e Minerva Foods. Apoio: Agrominas e Integral Mix.